No ar, mais um Filosofagem React. E agora vamos falar do sucesso que está estourando no mundo inteiro, Bad Bunny. E a propósito, você sabe como é Bad Bunny em espanhol? Não, em espanhol. Se você falou cuello mal, estás equivocado. Estás muy equivocado. Cuello é pescoço, meu filho. Cuello é pescoço. Conejo malo. Entonces vamos. ¿Listos? Adelante. PR é outra coisa! Great! Agora que deu esse Super Bowl com Bad Bunny, todo mundo só vai falar dele! É que chingada te quejas, ué? Foi incrível! Hey, States, o show... E esse negócio aqui? Peraí, vocês não sei se estão vendo, mas tem aparecendo um quadradinho aqui. Deixa eu apagar. Oh, cacete. Teu país e foi nós latinos que mais assistiu o Coelhinho Marvado. Então agradece nós aí pela audiência. Yeah, só assistiram ele e o restante do jogo! Jogo? Que jogo? Havia no jogo? Estão vendo? Vocês não se preocupam com nada mais que é americano! Oxe, nada a ver. Eu adoro coisa americana. Sim, por supuesto que nos importa! Sí, porque somos todos americanos, cabrón. Bienvenidos de nuevo, mi corillo. ¿Están listos? Porque el tema de hoy es Latinoamérica, cabrón. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Se você não viu o vídeo, Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás, al menos que con afán, conserve sus inquietudes y assim nunca envelhecerás. Rapaz, se você assistir, você aprender espanhol e assistir Chaves, que não é Chaves, o nome dele não é Chaves. El Chavo del Ocho, que significa o moleque do 8, no caso que mora no 8, você vai entender as piadas, aí você vai achar engraçado, porque traduzido... ainda do Brasil Core, que a gente fala de toda a estética brasileira ganhando essa tendência mundial, vai lá ver e depois você volta aqui. Porque naquele vídeo nós falamos do nosso país, né, do Brasil. Mas aqui a parada vai ser diferente, nós vamos ampliar essa tendência global que não é só no Brasil, não. Estamos falando de uma coisa que está sendo chamada lá fora de renascimento latino. Como que toda a América Latina está moldando as estruturas culturais a nível mundial. Esse vídeo não é achismo, não é artigo de opinião. A gente vai usar número, vai usar estatística, vai usar os dados. Você tem dado em casa? Eu não tenho os dados em casa, mas vou usar os seus. Eita, porra, foi mal. Mete a porrada nesse like porque ajuda bastante no vídeo e sem mais delongas, Acunha também o dedo no like aqui. Se você não é inscrito, não é inscrita, tá esperando o quê? Mamita, tá esperando o quê? Papito, tá esperando o quê? Mamitas, papitos e papitos. Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E se quiser ajudar no Pix também, ajuda o canal Filosofia de Tudo, pix@gmail.com ou então no QR Code que está aqui na tela do vídeo. Vamos al video. Gracias a Dios nací en Latinoamérica. Todos estamos crescendo. El Peru cresce cada vez mais. Só cuidado com essa piada aí do Peru crescendo, mas é isso mesmo. Come on, guys! Eu sei que a América Latina está crescendo, mas e o seu velho amigo United States, Amigo, uma palavra muito forte. Eu sei que tivemos atritos no passado, mas a minha indústria cultural ainda é gigantesca. Vocês não querem nem um pouquinho? Pero claro que queremos. Sério? Claro, nosotros latinos tenemos que cada vez más ocupar espacios culturales. Exato. Por acaso tem alguma coisa melhor do que latinizar esse... En español es cultural. Culturale. Foi mal, Pedro Daer. Ó, a propósito, quem não é inscrito ainda aqui, se inscreva aqui. E quem não é inscrito no canal de Pedro Daer, se inscreva. É massa, é show de bola. E os vídeos são tudo assim, com esses desenhos. Rapaz, esse canal é um dos melhores canais do YouTube, cara. Eu amo esse canal. Se inscrevam.
e os passos? Vocês lembram que a gente falou naquele vídeo do Brasil Core que toda aquela ideia de sonho americano tá totalmente ultrapassada? Então, a indústria cultural dos Estados Unidos conseguiu estabelecer por muito tempo que a sua cultura, que o seu estilo de vida era considerado o padrão. E que nós aqui da América Latina, nós éramos os diferentões, os fora do padrão, os exóticos, basicamente. E nós sempre fomos por muito tempo. Inclusive o frevo, o maracatu, o caboclinho, essas coisas, tudo exótica, né? Não é padrão. Engraçado que aqui é padrão. Aqui é padrão. Será que não existe padrão? Receptores de cultura, sempre consumimos aquela cultura que vinha de cima pra baixo. Nós basicamente consumíamos muito mais cultura do que a gente exportava pro mundo. E pô, pra um artista latino fazer sucesso nesse mercado cultural global, ele precisava se traduzir, né, de cantar em inglês, de moldar a sua estética pra encaixar nos padrões deles, sempre diluindo a própria identidade pra poder agradar aquele sistema cultural dominante. O que tá rolando agora é uma inversão de fluxo de poder cultural. Eu falei pro meu editor colocar o lettering aí, porque esse termo aí é bonito. A nossa cultura, que sempre foi considerada The American way of life is dying or is dead. I don't know. But it's falling down, falling down, falling down, falling cada vez mais down. Eu ando tão down. Pois é, eles estão cantando isso, American Way of Life. Bye bye American Way of Life. De segunda mão, né, aquela coisa exótica, agora está dominando o mercado dessas potências mundiais, principalmente nos Estados Unidos. E veja, mercado aqui que a gente tá falando, mercado não é o guru da geopolítica, ele não tem a bola de cristal do mundo. Tudo que o mercado faz, ele faz com o objetivo de obter lucro. Mas ainda assim é importante a gente ver para onde que o mercado está se direcionando, porque isso serve meio como uma bússola. Quando a gente vê o crescimento do audiovisual latino batendo bilhões de dólares, ou quando a Netflix fala de investir $1 bilhão só em produções no México. Quando a indústria cultural dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, começa a investir em conteúdo latino-americano, eles fazem isso porque eles sabem que é rentável. E eles sabem que é rentável porque a galera vem consumindo mais. E a galera vem consumindo muito mais do que é latino, porque as novas gerações que estão surgindo querem consumir o que é autêntico. Lembra do que a gente falou no outro vídeo? As novas gerações estão se afastando daquela mentalidade do individualismo e começando a se aproximar mais do que transmite conexão, autenticidade e aquele senso de comunidade. E pouco importa se a galera dos Estados Unidos fala isso. Eu não tô lembrando agora se quando eu perguntei se você sabia como era Bad Bunny em espanhol, coelho mal, em espanhol era coelho mal, e depois eu falei outra coisa, mas eu não disse como era, né? Ou eu disse, não lembro. Conejo malo, conejo malo, Bad Bunny. Espanhol ou não, o poder cultural latino tem o poder de quebrar qualquer tipo de barreira linguística. A galera vai rebolar sem entender uma palavra. You gotta keep moving, baby. E essa expressão cultural latina lá nos Estados Unidos só vem aumentando com o passar dos anos. Uma matéria da Sarah Birk para o The Economist botou a cultura latina em ascensão global e que a nossa indústria cultural, que antes era considerada periférica, agora é central. E obviamente não tem como não mencionar ele. Bad Bunny, né? O coelhinho marvado, sabe? Diretamente de Puerto Rico, fazendo um show inteiramente em espanhol no intervalo do Super Bowl. Pra quem não sabe, o Super Bowl, ele é, assim, basicamente o evento esportivo mais patriótico dos Estados Unidos. É aquele tipo de evento feito pra dar o orgulho de você ser um grande americano.
estadunidense. E aí o que nós latinos tínhamos que fazer antes, né, de traduzir as nossas músicas pra se encaixar nos moldes deles, agora tá sendo feito no idioma nativo. A América Latina não tá só conquistando o mercado deles, nós estamos moldando. Pela primeira vez em séculos, não é a América Latina que tá se adaptando a eles, são eles que estão se adaptando a nós. Então quer dizer que podemos dizer We are American? O Latinoamérica é outra coisa! Yeah, muito bacana. Mas será que dá pra vocês serem latinos em outro lugar? Que chingada tá dizendo? Eu não ligo que... I'm not Latino, I'm American. Brazilian American. Meu inglês é ruim mesmo. Bad Bunny diz que todos vocês são americanos. Aqui é United States of America e não United States of Latinos. Debería. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a expulsar toda la comunidad latina de tu país? ¿Va a eliminar a una quinta parte de tu población? Um quinto da minha population é latina? Deus mío! Por mais xenofóbico que os Estados Unidos estão nesse momento, algumas coisas aqui... Correçãozinha aí, estão assim... Sempre foram, mas vamos lá. Vamos deixar passar essa. E não tem como negar. Segundo a Pew Research, 1/5 de toda a população dos Estados Unidos são latinos. E as gerações mais novas dos Estados Unidos, em especial a geração Z, cerca de 1/4 dela também é latina. Tá bom, a presença deles lá é bem forte, mas o que tem a ver com o que eu tô falando aqui? Nós falamos que essa coisa da cultura latina tem muito a ver com o senso de comunidade, de cuidar do outro, de zelar pelo próximo. E isso é muito importante agora nos Estados Unidos por conta do ICE. ICE, pra quem não sabe, é a polícia imigratória dos Estados Unidos e que agora, sob a gestão do Trump, virou uma grande caça violenta em cima de tudo que é imigrante dentro do país. E em sua gigante maioria, latinos. Mesmo que esses latinos sejam crianças. Só que agora o comportamento de muitos cidadãos estadunidenses está sendo em defender esses imigrantes. Tá rolando uma coisa em cidades dos Estados Unidos que quando o ICE chega, já tem grupos de voluntários para poder alertar a galera que, ó, o ICE está na vizinhança. E a principal forma, inclusive, deles fazerem isso é usando apitos. Aqui a gente faz isso também no Brasil. A gente faz no Brasil para avisar que tem ladrão. Tem uns vigia nas ruas assim, nas esquinas de ruas assim. Aqui em Recife mesmo tem muito. Para ladrão. Não, senhor ICE. Não estou dizendo nada, senhor Gelo. Não estou dizendo nada, senhor Gelo. Apenas que aqui no Brasil a gente faz para ladrão. Ó, tem ladrão na área. Aí os cabas vão e apita na bicicletinha. Aqui é assim. Tá, mas pra que defender? Ó, os ladrão, cuidado! Defendê-los, por que os cidadãos estadunidenses defenderiam esses imigrantes? Porque isso significa defender a comunidade. Esses latinos frequentam as mesmas escolas, as mesmas igrejas, os mesmos espaços de convivência. Atacar essas pessoas é botar em risco toda a comunidade daquele local. Gente, esse vídeo aqui não tem a intenção de botar latinos acima de cidadãos estadunidenses. Existe sim uma comunidade forte e solidária também dentro dos Estados Unidos pelos seus próprios cidadãos. E a cultura latina reforça esse senso de comunidade, de cuidar do outro, principalmente em tempos de crise e perseguição como tá acontecendo agora. Por mais que o tema desse vídeo seja sobre a cultura latina e como que ela tá se fortalecendo e expandindo, existe ainda uma força política muito forte para que isso não aconteça. E quando esses tempos de crise chegam, aí sim desperta um sentimento que, cara, aí historicamente é muito famoso e muito latente entre nós latinos, que nesse caso é a luta anti-imperialista. Eu não sou imperialista, de onde tiraram essa? Bueno, não se dá minha independência. Não ouse falar esta palavra nunca!
Commerce! Nós já falamos Pela independência de Puerto Rico. Eita, o negócio é sério, cara. Que onda, velho. Vamos lá. O negócio é bom. de atitudes imperialistas dos Estados Unidos com o que aconteceu na Venezuela, na Colômbia, Panamá, Cuba e por aí vai. Mas nós nunca mencionamos Porto Rico nesse canal. Eu acho que nesse momento agora não tem nem como deixar passar, principalmente depois desse show do Bad Bunny. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, Porto Rico até hoje é uma colônia. É a colônia mais antiga do mundo e que existe até hoje. É um país que não é nem incorporado nos Estados Unidos, ou seja, ele não é nem considerado um estado. A galera que mora lá, além de ter que ficar pagando imposto pros Estados Unidos, eles não têm nem sequer direito ao voto. Aí sabe quem que é o presidente de Porto Rico? Donald Trump. É. Não é Donaldo. Não é Donaldo. Donald. Pero en Puerto Rico se habla español. ¿Cómo hacerlo? E aí, voltando pro... Pela independencia de Puerto Rico, por la independencia de Puerto Rico. Hay que hacer la lucha. Bad Bunny no seu show aí no Super Bowl, de todas as referências que ele fez naquele espetáculo, a que mais me chamou a atenção foi a bandeira de Porto Rico com as cores azul celeste. Essa bandeira já foi proibida em Porto Rico, você ter ela na sua casa era passível de prisão e de morte. Porque diferente da bandeira oficial de Porto Rico, que é com outro tom de azul, a bandeira que o Bad Bunny trouxe para o show carrega um significado de luta pela independência. E o cara levou essa bandeira pro Super Bowl, e aí, lembrando aqui vocês de novo, tá? É um evento 100% patriota dos Estados Unidos. É óbvio que teve chororô do Trump lá, falando do show, não sei... Não era pra ser pipipipipipi, não. Era pra ser, porque assim, tá mais pra Kiko do que pra Chaves, esse negócio. Então era pra ser o show do Kiko na parede. Eu acho. Tá muito pra Chaves, né? E tipo, Donald Trump tá mais pra Kiko, né? Inclusive, a bochecha dele tá muito pra Kiko, né? Um Kiko laranja, assim. Bababá, etc. E pense o que você quiser, mas todas as referências do show, inclusive dessa bandeira, também é uma forma de luta anti-imperialista e anticolonialista. E tudo isso também faz parte da nossa cultura latina, de um continente que sofreu durante séculos o colonialismo e que até hoje sofre o imperialismo. Okay. É os Estados Unidos dizendo Gentônia, Gentônia! É isso. Hey, no problem. Já entendi que vocês são os bam de pedaço. E tá falando igual eu, que é isso? Vocês estão admitindo? Vocês são muito buenos, cabrón. Cabrón? Yeah, me gusta mucho burritos y quesadillas. Ay, al menos lo está intentando. Ah, yo sé, ahora todo quiere ser latino. Pero le falta sazón. Mesmo com todas essas desgraças dos Estados Unidos perseguindo tudo que é latino no seu país e ainda falando que a América Latina é o seu quintal, sabe qual que é o mais irônico dessa história inteira? Os Estados Unidos é o país não latino que mais consome cultura latina no mundo. Segundo pesquisa da Buzzengo, o número de ouvintes de músicas latinas está superando as tradicionais country music. E segundo o relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação, a música latina cresce mais rápido que qualquer coisa do mercado da música dos Estados Unidos. Inclusive, uma curiosidade aqui pra vocês. Nós estamos falando de músicas latinas, mas nesse caso em específico, músicas em espanhol. O Brasil não é um país que consome tanto esse tipo de música, quer dizer, tá mudando agora por conta do Bad Bunny também. Na verdade, o Brasil é o país que mais consome a
própria música no mundo. Ai, como é bom gostar de ser brasileiro, hein? Assim, é inevitável que nós latinos estamos nos transformando numa grande potência cultural. É o gringo que quer comprar uma Havaianas porque isso dá a sensação de ser brasileiro, de ser latino. Como disse o Bad Bunny na música El Apagón, todo mundo agora quer ser latino, mas ainda falta aquele temperinho. E dá pra acreditar que mesmo com todas essas informações, esse país aqui ainda tá cheio de vira-lata? É pra acabar. Ó, e só pra avisar mesmo, você aí, tu que fica odiando o teu próprio país, isso nunca vai te fazer um europeu ou norte-americano, beleza? Bando de vacilão, pé de rato, cu de apito. Bando de corno. Bando de corno. Aqui em Pernambuco a gente chama de bando de corno. Como falamos no último vídeo do Brasil Core, que o maior inimigo hoje da imagem do Brasil é o próprio brasileiro, é o complexo de vira-lata. O que pra mim tinha que mudar de nome, porque os vira-latas são um cachorrinho muito legal. Mas segundo a Atlas Intel, 52% dessa nova geração vem se inclinando cada vez mais para um viés político conservador. Conservadorismo não é tudo igual, mas existe um pensamento dominante dentro do conservadorismo de rebaixar o próprio país. Chamar o Brasil de bostil, de rebaixar suas raízes, suas culturas, nossas expressões populares. Não, Por que isso é conservadorismo? Vamos lá. A gente passou explicando esse ponto e por que o conservador tem esse complexo de vira-lata e tudo mais. Porque o conservador passou a vida toda, cresceu aprendendo que Hollywood é quem produz os melhores filmes, que a música, que o rock and roll dos Estados Unidos, ou o rock inglês, para quem prefere, é o melhor do mundo, e que a gente não produz nada, e que a gente não tem nenhuma cultura. Só que nós temos soft power. Nós não temos bomba atômica, nós temos soft power. Tá descobrindo agora, né, papito? Se não descobriu ainda, você vai descobrir já já. porque a gente deveria ser que nem a Europa. Ai, porque o Trump deveria invadir o Brasil. Isso é a nata do chorume e é um problema que a gente tem que aceitar que existe. E só lembrando uma coisinha, Estados Unidos não tem SUS. Minha mãe fez uma cirurgia de mama, que eu calculei aqui, que ia dar mais de R$1 milhão, velho, se fosse nos Estados Unidos. De graça. 0800. Mame poderosa. E que, pô, tem que ser combatido sim. Porque quando esse conservadorismo te faz odiar a sua terra, as suas raízes, as suas culturas, faz com que quando sejamos invadidos por países como Estados Unidos, você não tenha a vontade de defender a sua própria terra. E isso pra mim não é um problema. Isso é uma praga. Eu sou Estados Unidos da América. A boa notícia é que existe o outro lado. E nós temos evidências aqui, tá? Nós temos dado em casa. Segundo o relatório da Ipsos, 84% da geração Z latina inteira, de modo geral, se dizem orgulhosos de suas raízes. No Brasil, em específico, 72% dos brasileiros acreditam ser importante defender o país quando somos atacados ou criticados por forças externas. Então, apesar do... E aí, patriota? E aí, patriota? Bolsonaristas, direitistas, patriotas, conservadores, cadê o patriotismo? Cadê o patriotismo? Cadê o amor à pátria, meus queridos, meus fofos, meus amados? Bostil. Eu já vi muito esse usa bostil. Bostil, cara. Não tem SUS nos Estados Unidos, meu irmão. Só isso já basta. Ah, e você também tem que ter carro, porque se você não tiver carro nos Estados Unidos, ó. Os pesares, nós estamos bem na fita. Existe também um comportamento próprio nosso de enaltecer a nossa própria cultura. E tudo isso graças a quem?
a você. Seja da geração Z, da geração X, Alpha, da futura geração Beta. Tem gente que tá engatinhando ainda, não deve nem entender esse vídeo aqui. Calma que no futuro nós vamos falar de vocês. Mas por enquanto, isso é tudo que nós temos por hoje. Cara, eu adoro falar de coisas que envolvem o Brasil, que envolvem a América Latina, e aqui eu vou dar uma dica pra vocês importante, tá? Vão aprender a caceta do espanhol, pelo amor de Deus! Nós temos que cada vez mais conseguir comunicar com os nossos irmãos aqui, rapaziada. Hay que estudiar, papito. Hay que estudiar. No es difícil. Es muy sencillo. Porque, por exemplo, em espanhol não tem Z. Então, assim, eles têm que aprender a pronunciar Z. Lá é zeta. Então, tudo que se escreve com Z tem som de S. A gente tem A, E e AN. Lá é só A, é tudo A. É ou E, ou uns. Não existe isso em espanhol. Aviones, aviones, aviones. El avión. É sempre o som do O, é sempre O. O som do U é sempre U. Então, cada vogal só tem um som. E em português tem um bocado de som, né? Enfim. Cala a boca. Eu não sei se vocês sabem, mas depois do idioma inglês, o idioma mais estudado entre os hermanos é o português. Então, pô, vamos fazer a nossa parte aqui, pô. Dito isso, eu agradeço imensamente a você que chegou até aqui, e se você gosta desse formato, considere dar seu apoio lá no apoia.se/oipedrodaher, e a gente se vê num... E se você ainda não é inscrito, não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações. E se você quiser ajudar no Pix, filosofia de tudo, pix@gmail.com, filosofia de tudo, pix@gmail.com. E hay que estudiar espanhol, no es difícil, es algo muy sencillo. Basta estudiar, escuchar el Chavo del Ocho. Haz la búsqueda en la internet. El Chavo, se escreve Chavo, não tem um som de V em espanhol. O som de V e o som de B é parecido. El Chavo se escreve com B. Com B chica. B larga la B é o B. Hay que estudiar, papito. No es difícil. No es difícil. Próximo episódio. Um beijo no coração. E fui! Importante. Um beijo, mamitas, papitos e papites, e fui também.